Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 26. Hoje é dia 9 de novembro, são exatamente 11 horas e 6 minutos. Junto comigo eu tenho o Luiz Paulo Aranha, Cássio Bruno, que são os gestores. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Vamos começar falando de cenário, vamos começar pela parte que eu não sei se é mais fácil, pelo menos é um pouco menos nebulosa, aí, que é a parte internacional. E eu vou começar com a Aranha e depois a gente vai para o Brasil e tenta entender um pouco essa piora do fundamento e o que os preços aí refletiram nessa piora e a gente tentar entender daqui para frente, né? Aranha, vamos falar da parte internacional. Acho que foi um mês aí que está chegando no final, se já não chegou a divulgação aí dos resultados, né? Acho que no geral aí resultados fortes, o mercado reagiu bem. China segue desacelerando. Como é que você coloca tudo isso aí no baralho aí? Como é que você está vendo? Lembrando que a gente já vem de alguns meses aí que a gente vem manifestando a nossa preocupação com o mercado lá fora, né? Sim. Então, o mercado lá fora, ele teve dois eventos bem importantes aí ao longo desse mês, né? Então, primeiro você falou que é o resultado corporativo que vem sustentando, né, os preços dos mercados. E, além disso, né, que é uma notícia positiva, que as margens estão subindo, né, as empresas estão repassando, né, a inflação para os preços dos produtos e estão ganhando margem. E o Fed, ele tinha anunciado que ele ia fazer a redução dos estímulos, né, e ele conseguiu comunicar muito bem de forma com que o mercado não tivesse grandes consequências, né? Então ele fez uma comunicação que o mercado gostou e as taxas de longo prazo se reduziram. Isso impulsionou ainda mais, principalmente, né, os casos de tech, né, as empresas com o duration mais longo. Então o mercado lá continua ainda bastante otimista, com múltiplos jamais vistos, né? E o que a gente está vendo, né, que a gente está... a gente vê uma simetria negativa entre pagar os múltiplos que estão hoje, né, com o filme, né, que vai acontecer daqui para frente, né, em que, essencialmente, os estímulos serão reduzidos. A gente vai ver no ano que vem um ano que vai subir a taxa de juros, muito provavelmente, e o crescimento ele vai ter um vento contra, porque também vai ter que ser equacionada a questão fiscal lá, que vai ser ou via um aumento de impostos, né, ou a gente vai experimentar uma inflação mais alta, como a gente está experimentando aqui. Isso não vai ser bom no longo prazo. Então, quando a gente olha os preços nas máximas, né, e toda essa conjuntura extremamente favorável a risco, a gente olha para frente e vê que nos próximos meses, né, no próximo ano, essa conjuntura pode não ficar tão favorável assim. Por isso a gente fica reticente em pagar os preços que estão sendo negociados, né, e há uma concentração grande, né, principalmente nas grandes empresas, que vem reportando bem, vem crescendo bem, e estão aí, né, em recordes, em máximas históricas. Sim. Vamos para o Brasil agora, Cássio, que é um caso aí mais complexo, né? A gente já vinha observando, acho que basicamente desde julho, assim, uma certa piora de fundamento, né? Muita nuvem lá de Brasília, acho que desde a discussão lá da reforma tributária, e mês após mês aí a coisa foi piorando, até que nesse mês de outubro a gente viu ali em meados do mês, né, o furo do teto, né, enfim, não sei qual é a melhor palavra para colocar, para encaixar o auxílio e alguns outros gastos ali no meio. Aí o mercado estressou bastante, a curva longa ali subiu mais de 200 pontos, que é muita coisa, né? E aí a gente já trabalhando com o cenário base aí de Selic de 2 dígitos, né? E óbvio, com efeito no mercado de ações. O que dá assim para o que aconteceu? Acho que até já um pouco assim já sabia daí de todos, mas o que esperar para frente, né? E como é que dá para ganhar dinheiro no mercado com tanta pressão assim, quando a gente vê a eleição, questão fiscal, uma série de coisas aí que vem rodando aí a cabeça de todo mundo, né? Legal. Acho que de Brasil, você falou,
furou o teto dos gastos, né? Não tem que falar diferente. Obviamente, você pode fazer se passar a PEC, você pode falar que o teto foi levantado e o teto está lá, mas o fato é que a gente mudou a regra fiscal antes dos 10 anos que era o esperado, né? Então, ainda não aconteceu, mas ele acontecerá de algum jeito. Você precisa acomodar esses gastos, principalmente para o ano eleitoral. Isso, obviamente, é ruim do ponto de vista de mercados, os mercados foram mal, mas a gente sempre olha no mercado daqui para frente, né? E daqui para frente isso já aconteceu. Então, o importante, dado que isso já aconteceu, é que isso seja contínuo, não seja algo desenfreado, e se não for algo desenfreado, os mercados passaram a ter prêmio de risco enorme, né? Hoje se precifica muita coisa. Do ponto de vista econômico, então essa parte é política, o risco fiscal, e por aí vai, é bastante sabido. Do ponto de vista da parte econômica, o que tem assustado a gente é que a inflação tem sido mais resiliente do que a gente esperava. A gente é um pouco de importação de inflação lá de fora, mas também esse risco país deixa o câmbio desvalorizado, que torna o trabalho do Banco Central de segurar a inflação mais difícil. Então, o ciclo realmente está sendo mais longo e ainda a gente não consegue ver o final do ciclo. Então, para a gente ter segurança nos mercados, o que a gente quer ver é o final do ciclo de juros, e para o final do ciclo de juros acontecer, é uma inflação um pouco mais controlada, junto com esse arrefecimento do político e por aí vai. Quando a gente olha para o próximo ano, com todos esses riscos colocados, dá para a gente ficar um pouco menos pessimista com um prazo um pouco mais longo. Então, no prazo curto, obviamente, as coisas estão complicadas. Só para explorar um pouco o que está precificado hoje em dia. Então, já caiu a ficha de que furou o teto, de que a gente vai ter juros de 2 dígitos, né? E a gente vê um debate muito grande se está barato ou não está barato. E o que eventualmente aconteceria para você ter uma segunda rodada de piora assim, estrutural na cabeça de vocês? Acho que tem dois pontos principais, né? Acho que a inflação continua alta e acelerando, então você desancorar a inflação efetivamente. Parece menos provável com o Banco Central independente. A segunda parte é todo esse caos político, continuar indefinidamente. Não baixar a temperatura. Não baixar a temperatura, você entra para um ano eleitoral também com um cenário de caudas, então o Lula / PT, ou quem quer que seja, no espectro da esquerda, com um discurso bem populista, e o Bolsonaro continuar no caminho populista também é ruim. E a terceira via não crescer de nenhuma maneira. Então isso é da parte negativa. Agora, quando a gente olha, você teria que ir para um caminho bastante ruim de país. Pode ser que aconteça? Pode ser. Tem um componente grande de preço já incorporando nisso. Então, quando você coloca juros a 12, se a inflação do Focus for efetivamente 5, ou que seja 6, o que quer que seja, não acelerar para algo como 10 de novo, nós estamos falando de um juro real de 6, né? Um juro real de 6 é muita coisa, né? Muito contracionista, não é pouco contracionista. E a gente precisa que isso aconteça, você precisa ter um pouco de contração econômica para que você segure a inflação. Mas na nossa cabeça, a variável principal para segurar a inflação hoje é o câmbio. E aí o juro, ele, de certa forma, né, um juro de 2 dígitos, esse juro real, em tese, ajuda a segurar, né? Então, esse juro real alto... Esse caos político. Né? Exato, juro real alto, segura. Então, o que a gente está sendo obrigado a fazer, né? Então, caos político, problema fiscal, câmbio desvalorizado, juro alto. Uhum. Se você tiver algum tipo de solução na raiz do problema, você entra na dinâmica oposta, né? Que é o câmbio valoriza um pouco, o câmbio valoriza a inflação mais baixa, menos juro, e por aí vai. Aí o câmbio desvaloriza mais porque as pessoas voltam a ganhar dinheiro no Brasil, uhum. E aí a gente entra num ciclo benéfico, né? Uhum. Isso tudo depende de você resolver o fiscal e ter clareza de um não populismo, né? Tá.
Legal. Vamos agora voltar com a Aranha aqui, a gente vai falar, dado esse cenário aí, o que ele está vendo de oportunidade, o que eventualmente é barato, o que é um barato que não necessariamente é uma oportunidade. Rapidamente eu vou falar dos fundos aqui. O Equity Hedge aí, ele fechou o mês de outubro com 1,97 negativo contra o CDI de 0,48. No ano ele fechou aí CDI, né, 3,04 contra 3, em 12 meses 4,20 contra um CDI aí de 3,34. O FIA, ele fechou outubro com 10,27 negativo contra um Ibovespa aí de 6,74 negativo. No ano 23,9 contra um Ibovespa de 13 negativo. E em 12 meses 6 negativo contra 8,53 positivo. E finalmente o Long Bias, ele fechou outubro com 5,54 negativo contra um Ibovespa de 6,74 e o CDI que eu comentei de 0,48. No ano ele está 3,53 negativo contra uma bolsa aí de menos 13. Em 12 meses ele está 11 positivo contra um Ibovespa de 8,50 e um CDI de 3,34. O mês passado, né, dado tudo que aconteceu, você vê um motivo para mudar o perfil que a gente vinha falando, de ter uma carteira, geração de caixa, lucro recorrente, lucro mais resiliente, menos exposta a crescimento, em função do fundamento ou da mudança de preço, alguma coisa que você vê assim que fizesse sentido assim nas discussões aqui da Multi? O que a gente está centrando a discussão é que a gente vê que, primordialmente, né, quando tem uma correção muito aguda, ela acontece basicamente pela mudança de percepção de risco e pelo aumento do custo de capital, né? Então, as coisas caíram e elas caem de forma diferente, né? Mas a gente vê para frente, né, quais são as implicações disso, né? Então, é um cenário de mais risco. Talvez a gente tenha uma atividade econômica menor, como o caso estava falando, que a gente precisa ter uma economia, né, o BC está forçando uma economia mais contracionista. Então, a gente está vendo quais são os ativos que vão ter revisões, né, de lucro para baixo, porque você vai ter uma economia melhor, empresas que têm uma alavancagem operacional que talvez ela não venha no ano que vem, e as empresas que carregam dívida, que vão ter que pagar mais juros, né, e mais juros contrai o lucro delas, né? Então a gente está olhando, né, e fazendo as revisões e justamente focando nos setores que estão menos expostos a isso, né? E a nossa concentração primordial no FIA é no setor de petróleo, que vem se beneficiando aí da falta de capex da indústria. A gente adicionou algumas empresas menores, exatamente. A gente já tinha até comentado no último. O setor de bancos, que ele é um pouco contracíclico nesse sentido, porque a margem do banco aumenta, né, com o juros subindo. Então, os bancos estão muito defasados pela essa questão da competição, o IPO, né, do Nubank. Mas a gente vê que eles estão crescendo carteira saudável. A gente aumentou, né, principalmente via o Banco BTG. E a parte de utilities, que apesar do custo de capital mais alto, a gente tem pouca revisão de earnings, pelo contrário, a gente vai ter uma revisão de earnings para cima, por causa da inflação, porque o cenário hídrico melhorou, a gente vê um risco menor aí de você ter menos receita de curto prazo. Então as utilities, elas estão num patamar de valuation muito barato, num ambiente de regulação muito bom, e a gente está vendo muitas empresas aí que estão entrando num ciclo de geração de caixa muito forte e com descontos extremos, assim, né, dado essa dinâmica ruim de mercado que faz cair tudo de uma vez só, né? Uhum. Então, basicamente, a gente concentrou aí, né, a carteira nisso, algumas apostas também muito micro, né? Então, a BRF, a gente foi um ativo que sofreu muito esse mês. A gente vê que está ficando barata, os inputs estão começando a ceder, né? Ela sofreu muito com o aumento do milho, a quebra de safra, né, da safrinha. Agora, no ano que vem, a gente vê que tem uma perspectiva bem melhor para grãos e a demanda por proteína continua super robusta. Então, a gente vê, caso a caso, né, quais são as empresas que deveriam ter alguma revisão para baixo e quais que não têm um balanço forte que vão ser mais prejudicadas num ambiente mais hostil de juro mais alto. Uhum. Né? E nisso a gente foi mexendo a carteira para
alguma lembrança ali de 2015, 2016, que eu acho que é outra coisa, pelo menos, que eu ouço bastante, assim, que você vê, houve juro 2 dígitos, você já remete àquela época. É uma questão muito diferente, né? Porque, primeiro, as empresas estão muito bem, né? As empresas lá naquele ciclo, as empresas estavam muito alavancadas, a população estava muito alavancada, e houve uma desalavancagem muito forte da economia, com uma quebra de confiança muito grande. Aqui houve uma quebra de confiança, mas no final do ciclo eleitoral. Uhum. Então, apesar dessa quebra de confiança no governo, ela é de curto prazo. Uhum. Né? A gente pode renovar essa quebra de confiança se a eleição for ruim, mas ela pode ter a esperança renovada. E o ponto de melhora, ele é muito fácil, que é aquele ciclo virtuoso, né? Aumenta a confiança na economia. A gente não está precisando aqui fazer uma revolução no governo para mudar a direção do déficit. O déficit ele é relativamente contido. Uhum. A gente precisa mais de confiança para você conseguir voltar o câmbio num patamar, reduzir a inflação. A gente vê o final do pico de ciclo de juros, e aí a melhora ela é muito rápida. Por isso que justifica a gente estar comprado nos ativos baratos, nos ativos que a gente considera são bons, porque a reprecificação ela é muito rápida, né? Principalmente num produto, né, em que o nosso objetivo é de longo prazo. A gente vê que os fundamentos eles são muito bons para o longo prazo. Uhum. Agora, a percepção de risco ela mudou de forma justificada, né? Só que a gente vê que isso tem um prazo curto para isso mudar. E quando mudar, a mudança ela é muito grande. Então, os ativos podem voltar a crescer e o custo de capital cair de forma significativa, mesmo a gente operando com prêmio em relação lá fora, né? Se a gente for ver o que o Cássio mencionou, se a gente considera uma inflação de 5, 6, que já é uma inflação acima do que o mercado tem, ainda estamos um juro real muito alto, contra um juro real negativo muito alto do mundo inteiro. Sim. Então, a gente vê que se você tem uma eleição que passa essa preocupação de você estourar todo o fiscal e você ir numa direção muito errada, a recuperação dos ativos pode ser muito violenta e de forma muito rápida. Sim. E, Cássio, vamos agora pegar um pouco aí o top-down, né, de cima para baixo, aí, pegar o long bias aí como parâmetro, aí você pode comentar também um pouquinho do equity hedge. No último podcast a gente comentou, né, que a gente estava a gente veio os últimos meses aí com a exposição direcional baixa, né, a gente até operou bem aí essa virada de ciclo. Ao mesmo tempo a gente já estava falando que o ciclo aqui no Brasil estava avançando, que já começava a flertar eventualmente aí para ficar um pouquinho mais construtivo assim na forma de trabalhar o direcional. Isso se aplicou aí no mês passado ou em função dessa piora que eu acho que não estava muito no radar assim da magnitude, mudou alguma coisa aí do teu prognóstico aí para frente? Isso a gente, do mês passado para esse mês, a gente entendeu que muito do risco foi colocado no mercado. Então, o que a gente fez, a gente estava carregando por volta de 30%, 35% comprado no long bias, hoje a gente está em 60%. Essa compra foi feita a maior parte no final do mês, depois que o risco foi colocado. E é um pouco essa visão um pouco mais construtiva. O que a gente entende aqui, o Aranha estava falando, e a nossa cabeça aqui, é que a gente vai passar por um ciclo eleitoral que a maior parte do downside risk estava precificado, a maior parte da questão... A maior parte do downside, só para clarificar aqui, porque hoje em dia o cenário base do mercado é o Bolsonaro e o Lula, né, e as pontas. O Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula com um viés populista. Então, você tem vários caminhos aí para serem um pouco melhores para o mercado, né? Então, se for, por exemplo, um Lula menos populista, então vai lá, Lula com Alckmin de vice que estão falando. A gente não sabe se vai acontecer, se é provável ou não. Mas isso já traz um pouquinho para o centro. Sei lá, o Bolsonaro, de certa maneira, faz essa questão do teto e aí melhora o discurso. Então você tem vários caminhos ali para você melhorar. Vocês comentam muito que o nosso papel aqui não é adivinhar quem vai ganhar, mas sim ver a árvore de probabilidade e o preço e tentar tirar dinheiro daí. Né? Exatamente. A simetria que a gente vê é de melhora, porque na nossa cabeça o candidato que falar para o centro será um candidato mais viável do que o candidato que só falar para as pontas. Na última eleição,
a nossa visão é que você deveria falar para a ponta oposta ao PT, que era o antipetismo que existia na sociedade. Hoje você deveria falar mais ao centro da pacificação. De um pouco de pacificação. Então, a gente vê os mercados com uma assimetria boa. O timing disso é bastante complexo, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 6 meses, se é na prévia do PSDB. A gente não sabe ao certo, é bastante difícil essa definição, mas como o mercado exagerou aqui no curto prazo, a gente entendeu que a gente não deveria ficar tão underweight no fundo. O fundo, em geral, a gente carrega 50% comprado, né? E só para fechar, falando dos pares aí que se aplica tanto para o long bias quanto para a equity hedge, algum destaque? Então, foi um mês assim que a gente acabou perdendo em várias coisas pequenas. Esses meses de correção forte, de racionalidade, né? De um pouco mais de racionalidade, são meses mais difíceis, a gente perdeu em vários setores. Nada muito forte, o setor que a gente mais perdeu foi petróleo. A gente tem 2 empresas até que a gente aumentou que são minors, né? Então, nesse caso, é a 3R e a Recôncavo, né? Essas 2 empresas a gente gosta bastante, as empresas são super baratas, o petróleo subiu e as empresas caíram, então a gente acabou sofrendo com elas, mas essa posição que a gente gosta bastante, está bastante confiante, aumentou nosso posicionamento em 3R na oferta, né? Então, a gente é otimista com o petróleo, a gente já comentou aqui no passado. A Aranha falou aqui o quão grande a gente está no FIA também, então isso se mantém. E aí teve um destaque, a parte offshore micro foi muito bem no mês passado, a gente acertou short em Snapchat, pouco daquilo que a gente está falando, né? Embora o Aranha tenha comentado no começo essa questão do juros ter cedido, as techs terem andado, não tem muito espaço para decepção, né? Então, 2 posições foram muito boas para a gente mês passado, e aí lá de fora, como eu sei que a turma não vai ouvir a gente pode falar dos shorts, a gente estava short em Snapchat, foi uma ação que no dia do resultado caiu 30%, então não tinha Google contra Snapchat. O resultado foi forte, mas foi menos forte. O resultado foi muito forte, mas menos forte do que a ação demandava. Então, o papel caiu 30% no dia, foi muito bom para a gente. E a outra posição que a gente tinha short, que foi muito bom para a gente, foi um short em Twitter, também uma necessidade de crescimento muito grande, e o papel não entregou, né? Então, foram 2 coisas que aconteceram, mas o principal foi não entregar e um pouco de perspectiva futura de crescimento de ads lá. O ads focado que o Twitter não faz tão bem. O Twitter faz um ads mais de brand, e ele não conseguiu crescer o ads focado nas pessoas. Então, o mercado acabou batendo bem no papel. Legal. Bom, vamos encerrando aqui, né? Eu queria agradecer aí a todos que tiveram a oportunidade de ver ou ouvir aí o Motocast. Lembrando que está disponível aí nas principais plataformas, no YouTube, no Spotify. Agradecer de novo aí ao Cássio Aranha. Bons investimentos, a gente segue à disposição de todo mundo. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.